Boa noite a todos. Deus possa mais uma vez abençoar a sua vida. Hoje nós vamos estar começando a nossa aula. Nós vamos estar começando definitivamente a nossa aula sobre a salvação. Então, neste modo, nós vamos começar a aprofundar sobre o nosso estudo. Acerca do plano de Deus, acerca da salvação, do plano eterno, acerca do que é céu, do que é inferno, o que é os vencedores, quem são aqueles que vão ficar para a grande tribulação, quem são aqueles que vão ser disciplinados, o que é a salvação no espírito, na alma, no corpo, por que Deus é Pai dos Espíritos. Então, agora se prepare e eu já quero convidar você a nós estudarmos profundamente acerca da salvação. Bíblia na mão, marca-texto em gel, caneta em gel, como eu havia dito, e anotem todos os versículos, faz a sua marcação na sua Bíblia, no seu caderno que você tem aí do lado, ou se preferir, na sua Bíblia. Ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar falando acerca de como são formados os espíritos, da onde que eles surgem, da onde que eles vêm, tá? Então, pega a sua Bíblia e anote Hebreus 12, 9. Já vamos começar. Hebreus 12, 9. Deus é Pai dos Espíritos. Lembra disso? Deus é Pai dos Espíritos. Abra aí. Hebreus capítulo 12, versículo 9. Deus é Pai dos Espíritos. Olha só, umas páginas coladas aqui. Hebreus 12, 9 fala assim, ó. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivemos, ou para que vivermos, né? Para que vivermos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Você percebe que esse Pai, ele está com P maiúsculo, né? Porque está se referindo a Deus. Então, Deus é Pai dos Espíritos. A Bíblia diz aqui em Hebreus 12, 9, que Deus é Pai dos Espíritos. Então, entenda. Deus é Pai dos Espíritos. Por que isso? Porque os Espíritos veio de Deus. Vamos ver isso? Então, os Espíritos veio de Deus, porque Deus é Pai dos Espíritos. Abra aí comigo em Eclesiastes. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Abra aí comigo. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, 7. E do pó volte à terra, como era, está falando do corpo. Então, o corpo vai voltar para a terra como era, porque o corpo foi formado do pó da terra. Então, o pó volte à terra, o corpo, como era. E o espírito volte a Deus. Ou seja, volte a estar à disposição de Deus como era antes, tá?
O Espírito não vai voltar agora para dentro de Deus. Ele vai voltar como ele era antes. Eu vou explicar. O Espírito volte a Deus que o deu, entendeu? Então, se Deus é Pai dos Espíritos, porque o Espírito ele veio de Deus. Então, se veio de Deus, o corpo vai voltar para a terra, né? Como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu, o fôlego de vida, lembra? O ruá de Deus, o Espírito de Deus, né? Soprou nas narinas do boneco do corpo, e o Espírito do homem foi para dentro daquele boneco, saiu de dentro de Deus, o Espírito do homem, porque o Espírito, tanto do homem como dos anjos, eles são formados dentro de Deus, e eu vou te explicar daqui a pouco. Então, quando Deus ele sopra, sai o Espírito do homem e entra dentro do boneco. Então, esse Espírito veio de Deus. A Bíblia diz aqui, ó, e o Espírito volte a Deus, que deu. Então, agora, esse voltar a Deus não é novamente voltar a estar dentro. É voltar a estar à disposição como era antes. Por quê? Nós vamos ver aqui, eu já vou adiantar, que o Espírito, antes de Deus soprar no boneco, o Espírito estava dentro do homem sendo formado. Dentro. Então, na eternidade, Deus, ele vai gerar dentro dele o Espírito do homem, só que na eternidade, Deus, ele tem o livre-arbítrio, porque o poder dele impera até nos dias de hoje e sempre vai imperar. É ele que impera. Quando o Espírito do homem ele volta a Deus, o corpo volta para a terra, o Espírito do homem volta a Deus, agora o Espírito do homem não vai voltar a ter o livre-arbítrio como ele estava em vida na terra junto com o corpo. Ele não vai mais. O Espírito do homem ele vai voltar agora para Deus, que o deu, só que na eternidade Deus tem o livre-arbítrio e é Ele que governa. O poder dele é que impera. O Espírito do homem vai voltar a Deus não com o livre-arbítrio, somente com o arbítrio. Ou seja, ele vai voltar a ter as suas emoções, as suas vontades, sentimento. Por quê? No decorrer da aula eu vou explicar, mas eu também já vou adiantar, porque uma coisa é ligada com a outra. Quando o corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus, aí você fala, e a alma? A gente viu na introdução que a alma é razão, vontade, sentimento, né, desejos, mas após a morte, o espírito do homem ele vai junto com a alma. Porque a alma e o corpo não se desacoplam, não se separa, tá? Não se separa. Então, a alma e o espírito vai junto com o homem. O espírito do homem sobe e junto vai a alma. Junto com o próprio espírito, não se desacopla. Aqui está falando que o corpo vai voltar para a terra, né, para o pó, e o espírito vai voltar para Deus que deu. Só que agora com o arbítrio, porque na eternidade Deus ele impera, ele tem o seu livre arbítrio. Já quando o homem foi colocado na terra, Deus deu para ele o livre arbítrio, o poder de escolher as suas decisões. Mas na eternidade ele não escolhe. Porque enquanto nós estamos em vida, nós vamos escolher para onde vamos, para o que nós decidimos, mas o final do plano de Deus na vida do homem não vai interferir nas nossas escolhas hoje. No final nós vamos ser igual a Deus, vencedores, tá? Com ou sem disciplina. Não vai interferir. Talvez alguns vão demorar para amadurecer, talvez outros vão amadurecer mais rápido, talvez alguns vão chegar mais rápido a ser vencedor,
e outros vão demorar um pouco mais, por causa das suas escolhas que fizeram em vida na terra com o que fez com o seu corpo, seja bom ou seja mal. Então, as suas livres escolhas não vão interferir no plano final de Deus. É aí que vem a predestinação. Então, nós já vimos aqui que Deus é Pai dos Espíritos, porque o Espírito veio de Deus. Eu li aqui que Eclesiastes 12:7. Nessa mesma referência, vamos voltar para o princípio. Gênesis, abre aí. Gênesis 2:7. Diz assim, ó. Gênesis 2:7 fala assim, ó. Olha só. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui, ó. O que nós lemos aqui em Eclesiastes 12:7? E o pó volte à terra. Porque quando o homem morre, o pó, o corpo vai voltar para a terra. Por quê? Ó, revelação é isso, gente. Revelação é isso. Eu não vou ficar falando rápido. Eu vou mostrar versículo para a gente estudar. Vocês vão ver, gente, vocês vão ver. Você que adquiriu esse curso. Vocês vão ver o nível que vocês vão estar no final deste curso. Vocês estão sentados aí, não sei em que horário que vocês estão. Eu não sei a forma que vocês vão estar estudando, mas a hora que vocês começarem a estudar, assim como eu fui, tá? Assim como eu fui. Vocês vão ver o nível de aprendizado e como a mente de vocês vai estar após este curso. Quando vocês ouvirem uma pregação, quando vocês estiverem na sua igreja, quando você for ensinar numa escola bíblica, você for ensinar o seu pastor, o seu líder, numa reunião, né, de liderança, vocês vão ver como que eles vão estar, as outras pessoas que não estudam, e como você que adquiriu vai estar. Você vai ver. Então, aqui é revelação. Um versículo é ligado a outro versículo. Isso que eu falo que é revelação. A Bíblia explica a própria Bíblia. Tá? Os versículos, eles se conectam. Então, o Espírito, ele veio de Deus. Então, nós lemos lá em Eclesiastes 12. Então, aqui está confirmando aqui em Gênesis. Eu estou olhando o microfone, que eu carreguei ele estava começando a falhar, tá bom, pessoal? Isso aí, aqui é tudo ao vivo. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, o homem foi formado do pó. Esse formado não é criado. Formar, né, vem da mesma raiz de fazer, né? Deus fez o homem, ele formou o homem, né, deste verbo. Fazer e criar é diferente. Criar é pegar do nada e fazer existir do nada. Então Deus, ele criou o homem, mas criou em espírito dentro de Deus, porque Deus é Pai dos Espíritos. E após ter criado dentro dele, ele colocou em realidade, em matéria, tá bom? Em matéria. Aí foi aonde o homem tinha um espírito, agora precisava de um corpo, tá? Ele tinha na eternidade, ele tinha o seu arbítrio, mas não estava livre, porque o poder de Deus impera na eternidade. Então, Deus, ele formou o homem do pó da terra, tá? Aqui, ó, ele formou o homem do pó da terra, corpo, tá? E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Aqui, ó, soprou, ruá. No original, Deus, ele deitou em cima do homem, colocando nariz com nariz, boca com boca, no boneco, e soprou nas suas narinas e entrou o fôlego de vida, deu vida, ou seja, o espírito do homem que estava dentro de Deus saiu de dentro de Deus e entrou dentro do boneco. Esse é o ruá de Deus, o fôlego de vida. O espírito do homem saiu de dentro de Deus, entrou dentro do boneco e soprou em suas narinas o ruá de Deus, o fôlego da vida. Pronto, espírito. E o homem foi feito alma vivente. Aqui, ó, alma, corpo, espírito e alma.
alma vivente. Aqui o homem começa a ter o livre-arbítrio, que saiu de dentro de Deus. Entendeu? Saiu de dentro do Pai dos Espíritos, olha só. Saiu de dentro do Pai dos Espíritos, porque o Espírito veio de Deus. Então, aqui nós vemos que o homem ele tem uma alma, porque ele é espírito, diferente dos anjos que são espíritos e tem uma alma, porque o espírito ele geme e chora com gemidos inexprimíveis, geme e chora com gemidos inexprimíveis, isso aí está falando de alma. Então o espírito, eles são espíritos que têm uma alma. O homem aqui, ele é uma alma, tá? Que agora ele é uma alma que tem um espírito, que está dentro do corpo. Então nós vemos aqui, baseado aqui em Hebreus 12, 9, que Deus é Pai dos Espíritos porque o Espírito veio de Deus. Então, foi então formado dentro do homem esse Espírito. Esse Espírito do homem ele foi formado dentro de Deus. O Espírito do homem foi formado dentro de Deus, porque é lá que Deus ele começa a gerar os Espíritos, tá? Então, vamos ver isso aí, Zacarias, nós vamos ver como que é gerado dentro de Deus os Espíritos, tá? Nós estamos falando dos Espíritos de um modo geral, porque Deus é Pai dos Espíritos. Abre lá em Zacarias. Zacarias, comigo, Zacarias 12, 1. Zacarias 12, 1. Olha aqui, ó. Tem prova maior que isso? Só usando Bíblia? Zacarias 12, 1. Peso da palavra do Senhor Israel, sobre Israel. Fala o Senhor, Deus está falando. Então Deus ele vai sempre falar na faceta que ele vai agir. Se ele é um Deus de guerra, já vai começar. O Senhor dos Exércitos. Se ele vai agir na cura, então o médico dos médicos, ou o Deus que cura, o Deus que faz milagre, né? Então, a forma que Deus vai agir, a faceta que Deus vai agir, o início do texto já vai dizer. Então, aqui está falando, fala o Senhor, ou seja, Deus vai orientar que Ele é Senhor e Ele vai dizer porque Ele é o dono. Então, fala o Senhor, o que estende o céu. Você está falando de um Deus Senhor, Criador de todas as coisas. Então, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra. Agora aqui, e que forma o espírito do homem dentro dele. Gente, está na Bíblia. E que forma o espírito do homem dentro dele. Está dizendo aqui, em Zacarias 12, 1. Deus, ele forma os espíritos dentro dele, dentro de Deus. Por isso que Deus é Pai dos Espíritos, porque ele forma os espíritos dentro dele. Por isso, Deus te escolheu antes que o mundo se formasse. Por isso que Deus te escolheu antes que o mundo se formasse. Por quê? Porque Deus te conhecia. Por que Deus te conhecia antes que o mundo te formasse? Porque antes que o mundo fosse criado, antes que o mundo se formasse em matéria, eu e você éramos espíritos dentro de Deus. E lá dentro Ele começou a nos gerar e Deus ele começou a nos conhecer na eternidade. Então, nós somos muito velhos, muito mais velhos que a Terra. Olha só. Então, Deus te escolheu antes que o mundo se formasse. Efésios 1:4. Efésios 1:4. Abre aí comigo. Efésios 1:4. Aqui, 1:4. Porque também nos elegeu. Esse elegeu é escolha, eleição, é uma escolha, tá? Então, porque também nos escolheu, ou porque também nos elegeu nele. Nele está falando dentro de Deus, nele. Deus nos escolheu, Deus te elegeu, Deus te escolheu nele, dentro dele. É como se fosse uma mulher grávida, tá? Grávida. E ela já sabendo que é um menino, ela já vai dar um nome para ele,
já vai escolher o que ele vai ser, já vai escolher tudo o que vai ocorrer, só falta ele sair do ventre, ele começar a crescer e a mãe começar a dar um destino para ele, já traçado. É mais ou menos isso. Claro que a criança vai ter a sua livre escolha, mas como nós estamos falando de um Deus onisciente, onipresente, oniconsciente, né? Então, esse Deus, ele sabe de todas as coisas, é um criador de todas as coisas. Então, por mais que nós temos as nossas livres escolhas, ele já nos conhecia dentro dele, em espírito. E por nos conhecer, ele já sabia tudo o que a gente ia fazer. Todas as nossas escolhas. Quando a gente iria ser formado na terra. Mas sabendo de tudo isso, o plano final não vai interferir no plano inicial quando a gente foi formado do pó da terra. As nossas livres escolhas, nosso livre arbítrio não vai interferir no plano, no propósito eterno de Deus. Então, como também nos elegeu nele, em Deus, antes da fundação do mundo, tá? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos. Ou seja, para que nós fôssemos santificados em Cristo, santificado no Filho. Deus ele já sabia de todas as coisas do que iria vir o pecado no mundo, que ele iria mandar o seu Filho e que através de Cristo nós iríamos ser santos, santificados por causa do seu Filho, do seu sangue. Então, esse é o plano para que nós fôssemos igual o Filho de Deus. Então, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor. Então, a correção de Deus é o amor. Deus é amor. Deus trata tudo com amor. Os seus filhos, ele trata com amor. A Bíblia diz, Deus, ele corrige a quem ele ama. Então, a base da correção de Deus é amor. Então, sempre quando você ouvir falar de disciplina de Deus, guarda isso, é baseado em amor. O pai corrige a quem ele ama. Então, se Deus corrige, porque ele ama filhos. E para ser filho de Deus, tem que aceitar o seu filho Jesus, reconhecer ele como seu Salvador e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ser batizados, participar da ceia, porque a ceia é uma aliança, e com isso nos tornamos filhos de Deus, fazer agora também a vontade do Pai, que é a obra para adquirir o galardão para entrar na eternidade e ser um vencedor. Esse é o plano. Esse é o plano. Tá? Então, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 5, ó. E nos predestinou para filhos, predestinação, antes. Destinou, destino. Então Deus me deu um destino prévio, Deus me deu um destino antes que eu fosse formado, antes que eu viesse para a matéria. Por quê? Porque eu estava em Deus em espírito e Ele me conheceu. E Ele me conhecendo, Ele me predestinou, Ele me deu um destino prévio, Ele me deu um destino antes que eu viesse ao mundo. Você está entendendo agora o que é predestinação? Para parar com esse negócio que não existe, que não entendo, que não é bíblico. Estou lendo com calma, porque tem muita gente que tem dúvida acerca da salvação. Tem muita gente que não entende, então eu não posso ir atropelando, eu não posso ir correndo. O meu chamado do ensino, o que Deus confiou na minha mão, pelo que eu estudei por muito tempo, o que eu aprendi, eu tenho que fazer conforme o Espírito colocou no meu coração, para que eu possa alcançar vidas. Eu quero que você ensine assim, quero que você pregue assim, quero que você fale, mas você vai pagar um preço, porque tem muita gente que não entende o que é o plano de Deus na salvação. Você viu o que
o que eu estou te ensinando, o que é salvação, não é só falar, Jesus, ele salva. Não, tem muito mais. Então, você vai ver que a predestinação é bíblica. Então, ele nos conheceu, ele nos elegeu nele, porque nós somos espíritos e fomos criados dentro do Pai dos Espíritos, e baseado nessa eleição, ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Deixa eu te falar. Por que por adoção? Porque ele já sabia que o homem, ele, por causa do livre-arbítrio, ele iria pecar pela sua livre escolha. Pecando, estava destinado à condenação eterna, livre de ter o acesso à salvação, livre de ter acesso ao reino. Ele estava destituído da glória de Deus, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a partir deste momento, o homem, quando concebeu o pecado lá no Éden, o homem estava destinado a uma morte eterna. Era filho de Deus, entrou o pecado, foi destituído desta glória. Agora era filho do diabo, era filho da condenação, filho da desobediência, o pai do pecado, o diabo, Satanás, Lúcifer, tá? Rei Léo Ben Shahar. Então, ele foi destinado, o homem, a uma condenação eterna. Então, agora, para que eu possa me tornar filho de Deus novamente, tinha que vir o Filho de Deus. E aquele que aceita Jesus vai sair desse Adão caído, dessa imagem caída, e vai ser introduzido nesse último Adão, que é um Adão espiritual. Não é um Adão que veio da terra, é um Adão que veio do céu. Então vai ser introduzido nesse último Adão, tá? Não é segundo. Se fala segundo, vai ter o primeiro. Sai desse primeiro e entra nesse último Adão. Então eu saio de uma condenação eterna e passo a me tornar agora filho de Deus por adoção. Ou seja, eu fui adotado agora por Deus através do intermediador, né? Desse mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem, porque ele se encarnou e veio à Terra para cumprir este plano. Deus, ele não formou o homem para pecar, né? Foi como se fosse um desvio de rota. Mas como o homem pecou, teve que traçar esse plano. E traçando esse plano, enviou o seu filho para que o homem, aceitando a Cristo, fosse novamente introduzido para a salvação, para ter a vida eterna. Então, por isso que fala aqui que nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, para Deus mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, ou seja, segundo o seu bom prazer de sua vontade. É um prazer de Deus, é o amor de Deus nos predestinar por adoção, sabendo de tudo, por amor àquilo que Ele criou, aquilo que Ele fez. Então, você está vendo que por isso que Deus, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo? Por quê? Porque Ele nos elegeu, né? Ele nos conheceu nele e por isso nos predestinou. Por quê? Porque Deus, Ele nos conhecia. Então, abrem comigo lá em Romanos 8. Abre lá, Romanos 8. Romanos 8. 8. Abriu aí? Romanos 8, 29. É 29? Deixa eu ver aqui, é 29. 29. Romanos 8, 29. Deixa eu ver para não ler errado. Romanos 8, 29. Esse 29 e 30, nós vamos ler 29 e 30, tá? Por quê? Esse 29 e 30 é muito questionado. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conforme a imagem de seu Filho. Você lembra que eu falei que a nossa livre escolha, quando a gente começa a viver nessa terra, quando a gente é formado do pó da terra, e a gente passa a ter o livre-arbítrio, né? O poder de decidir o que quer fazer,